Então, mas é que Voltando tá, é um canal de canto, e eu gosto dos vídeos dele fazendo react de cantores, né? E foi assim que eu cheguei nele, porque eu tava vendo, sei lá, o Mauro Henrique cantando, o Eli Soares cantando, e aí sempre aparece ele fazendo algum react desses caras. E aí eu gosto de ver como é que um profissional do canto reage a outro profissional do canto, né? Porque eu sou um simpatizante do canto, mas eu não sou cantor, né? Canta aí pra ver como é que se... Caneta azul. Entendi. Então, então bora começar aqui. Já começamos bem, gente. Ei, se inscreve aí no nosso canal do Escuta. Segue a gente no Instagram, pra você rir. Porque conteúdo mesmo a gente não oferece, não. Tem. A qualidade é duvidosa. A qualidade é duvidosa. Mas, poxa, é divertido. É divertido. Então vamos lá. Roda a vinheta, que a gente não tem. Poxa, cara, aí vai ficar difícil. Aí depois fica com mais de 1 hora o episódio, você sabe por quê. Vamos lá. Vamos nessa. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Dupla Escuta. Desculpa te interromper, corta. É. A tua voz pra mim tá rachando. Eu não sei se tá rachando aí. Sério? É porque eu gritei agora, né? É, deu uma rachadinha. Então vou voltar aqui. Vamos lá. Vou tentar gritar de novo. Porque assim, na verdade, o mix, sabe o mix? Mixer? Sim. Ele tá bem baixo, cara. Na verdade. Então pode ser meu fone só, de boa. Aí eu não sei se ele tá mais baixo do que o normal até. De boa. Enfim, depois eu dou Desculpa aí cortar a tua empolgação, foi mal. Pois é, cara, agora eu vou ter que falar. Seja bem-vindo, galera. É, se você quiser ouvir, aquela trend aqui é o Duplo Escuta, se você quiser ouvir. Exatamente. Mas vamos lá. Vamos nessa. Sejam muito bem-vindos ao Duplo Escuta, mais especificamente Estéreo. O Estéreo, esse nosso novo programa aqui do podcast Duplo Escuta, onde eu e o João Marcos falamos um pouco daquilo que nós não sabemos, com muita convicção. A gente fala com muita certeza de coisas que a gente não faz ideia do que a gente está falando. Exatamente. E hoje a gente vai falar, cara, de um assunto que eu gosto bastante, assim, particularmente, né? E eu tenho acompanhado algumas discussões aí na internet sobre esse assunto. E por isso que eu queria trazer aqui para a gente conversar sobre, que é apologética, né? Apologética, eu não sei se você, ouvinte do Estéreo, você, ouvinte do Duplo Escuta, sabe o que é apologética, sabe o que isso significa. Talvez você já tenha ouvido falar, mas não saiba necessariamente o que é. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Não uma conversa técnica, né, sobre o assunto, mas vamos tentar destrinchar aquilo que é importante, beleza? Então, antes da gente começar, já vou pedir, você que está vendo a gente aqui pelo YouTube, deixa teu like, compartilha esse vídeo com alguém, faz um comentário aí, escreva aqui embaixo no comentário o que você acha que é apologética, a importância da apologética para a vida cristã, enfim, deixa seu comentário, que isso ajuda pra caramba a gente, beleza? E você que está ouvindo a gente pelo Spotify, que eu acho que não tem vídeo, não sei, eu tenho que ver com o editor aqui, se vai ter vídeo ou não, mas se você também consegue comentar aí, também consegue avaliar o Duplo Escuta, né? No Spotify. Então faça isso, que isso ajuda pra caramba a gente, beleza? Agora, sem mais delongas, João, eu já quero te perguntar, de uma forma assim, bem simples, como é que você definiria apologética? Bom, a apologética é uma palavra que vem do grego. Tô brincando. De uma forma simples. Né, cara? De uma forma simples. Não, porque é a epistemologia da palavra apologética. Então, assim, mas de forma simples, a apologética nada mais é do que uma defesa da fé. Ou seja, é através de argumentos que não necessariamente precisam ser bíblicos, inclusive. Nem tão pouco teológicos. Podem ser argumentos lógicos, por exemplo, onde você defende a fé que você professa. E aí vale dizer, a gente vai acabar inevitavelmente falando um pouco mais sobre isso, que apologética e evangelização não são necessariamente a mesma coisa. Elas podem ser coisas que conversam, que estão ali muito próximas uma da outra,
inevitavelmente a apologética pode ser um exercício de evangelização, mas não necessariamente a evangelização é um exercício de apologética, vamos colocar assim. Mas a apologética seria isso de maneira simples, né? Seria a defesa da fé. Ou seja, é defender uma fé que pode estar ou não sofrendo um ataque. Porque quando a gente pensa defesa, a gente pressupõe isso, né? Está sendo feito um ataque, então é necessário que se defenda. Mas pode ser também uma defesa sem necessariamente estar ocorrendo um ataque, né? Então, a apologética pode ser um exercício ativo e não necessariamente reativo. Mas é isso, de forma simples, mas nem tanto. A apologética seria isso. Não, beleza, entendi. Então, apologética é a defesa da fé. Beleza. Defesa da fé. Agora, a gente precisa defender a fé, biblicamente falando. A gente tem alguma base bíblica para poder nos colocar nesse caminho da necessidade de defender a fé e tudo mais? Então, eu acho que é legal a gente começar essa questão pensando no seguinte: se fosse para responder essa pergunta com sim e não, eu responderia que sim e que não. Não em que sentido? No sentido que nós não estamos numa condição, vamos botar assim, superior ao ponto, superior à fé, no caso, né? A gente não está numa condição superior à fé que a gente defende, ao ponto, como se fosse assim, um pai que defende um filho, sabe? Uhum. Então, pensando nesse sentido, a fé não precisa de defesa. Entretanto, pensando no sentido de exposição da fé, argumentação da fé, elucidação da fé, a gente tem alguns fundamentos bíblicos que nos ajudam a entender que sim, a fé precisa ser defendida. A gente tem, por exemplo, na primeira de Pedro, né, capítulo 3, verso 15, onde Pedro nos motiva a estar preparados para explicar, apontar, esclarecer a qualquer um que nos questionar qual é a razão da nossa fé, né? Qual é a razão da nossa esperança. E eu particularmente gosto muito desse versículo, porque esse versículo coloca numa mesma frase a ideia de fé e razão, né? Que de uns anos para cá tem sido colocado como se fossem extremos, né? Então, talvez essa passagem bíblica ajuda a gente a entender que o exercício de defender a fé, o exercício apologético, ele é um dever do cristão, onde ele precisa buscar um preparo para que ele esteja pronto. E aqui me parece, né, posso estar cometendo um equívoco aqui, mas me parece que é a ideia de você estar pronto para uma coisa que você não sabe quando vai acontecer, sabe? Não Eu posso é... ler aqui? Eu vou ler aqui só para, já que a gente é crente, né? Vamos ler aqui, 1 Pedro 3,15, né? Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Boa, boa. E é legal porque parece que uma coisa é resultado da outra, né? Santificar a Cristo no coração tem como fruto estar preparado para responder a qualquer um que questionar qual é a razão da esperança, qual é a razão da fé. Então, inevitavelmente, o cristão é esse camarada que está pronto. Para quando? Para que horas? Para que dia? Não sei. As questões que envolvem a apologética na vida cristã, elas ocorrem a qualquer momento, né? Elas podem ocorrer numa conversa no ônibus, elas podem ocorrer no trabalho, numa mesa de jantar, enfim. Então, a gente precisa estar, de fato, apto para isso. Eu acho que um outro texto que ajuda a gente a não ver uma ordenança necessariamente a esse preparo, mas também vendo isso na prática, é quando Paulo, se não me falha a memória, em Atos 17, está ali em Atenas, né? Ali, Areópago. Areópago. Ele está ali num claro exercício apologético, né? Mas esse texto eu gostaria de comentar um pouco mais sobre ele depois, que eu acho que ele vai ser mais útil para a gente em outro momento. Certo. Beleza, então, você tinha falado dessa relação, né, entre apologética e evangelização, que uma não é necessariamente semelhante à outra, Sim. mas como que a apologética ele pode ajudar a gente na evangelização? Se você puder, né,
assim, traçar essa diferença, como que diferencia apologética e evangelização, como que uma ajuda na outra, enfim. Então, eu não sei se eu tenho a capacidade de deixar claro qual Claro é que essa tem, cara. diferença. Eu te chamei aqui, não, calma aí, Não, gente. Calma aí, uma pausa aqui. Eu te chamei para fazer esse programa aqui, no Duplo Escudo, porque você é a pessoa mais capaz que eu conheço que eu conheço. para poder trazer elucidações e Ok. esclarecimentos sobre qualquer assunto E a conclusão que a teológico, gente chega é que você está filosófico. conhecendo pouca gente. Se Aí, eu sou a pessoa mais capaz que você conhece, é porque você está conhecendo pouca gente. pô, cara, aí você traz essa, não. Não, mas vamos lá. Vou tentar elucidar essa diferença. Como a gente disse lá no início, a apologética é um exercício de defesa da fé, ou seja, a fé estando sob ataque ou não, a gente se utiliza de argumentos bíblicos, teológicos e até mesmo lógicos, e argumentos, colocaria também cotidianos, assim, da rotina e de refletir sobre a vida partindo de uma cosmovisão cristã para apontar uma defesa da fé. Cara, assim, Diz. desculpa te interromper Não, tudo novamente, bem. mas eu gosto disso. Será que a gente consegue dar exemplo aqui do que é apologética? Eu não sei o quanto que o nosso Tá. público é familiarizado com esse assunto, entendeu? Uhum. Beleza, a gente está falando aqui que apologética é a defesa da fé e tal, mas na prática, será que a gente consegue dar um exemplo aqui do que seria isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. Então, só fechando o raciocínio, e aí a gente parte para o exemplo. Beleza. Então, a apologética estaria mais para esse sentido, né? De defesa da fé, e quando a gente der o exemplo, acho que isso vai facilitar o entendimento. A evangelização, ela já é um pouco mais ao meu ver, um movimento intencional de apresentar o evangelho mesmo, sabe? E aí eu penso, e aí exposto essa diferenciação, eu penso que como que a apologética ela pode ajudar na evangelização? Porque a apologética, ela visa trazer respostas para os dilemas das pessoas, para as curiosidades das pessoas, ou até mesmo para as discordâncias das pessoas. E a partir do momento que isso é aguçado, existe um caminho aberto para a evangelização, onde Cristo é apresentado e o plano redentivo ele é apresentado de maneira clara. Aí é um esforço bíblico somente, né? Acredito que essa seja uma boa diferenciação. Eu gosto muito de uma expressão que o Weber Campos Júnior usa, que eu, sinceramente, eu não lembro se é uma expressão dele ou se ele tirou isso de alguém, mas uma vez eu estava assistindo uma pregação dele, e ele estava dizendo o seguinte, que devido a essa condição intrínseca do ser humano, de ser um ser litúrgico, de ser um ser que recebeu na sua criação uma imagem de Deus, e como diz Calvino, né, um senso do divino, quando você está nesse exercício de evangelização, e aqui é mais evangelização do que um exercício apologético, você não precisa criar um botão que vai ser apertado dentro da pessoa que vai fazer ela abrir os olhos. Você só precisa apertar o botão, porque esse botão já existe. Então, nesse processo da evangelização, a gente precisa ter em mente isso, que é uma apresentação clara do Evangelho de Cristo, onde existe em todo ser humano, por imagem e semelhança e por senso do divino, um botãozinho que faz ele se voltar para Deus, né? Essa analogia me parece ser interessante. Agora, trazendo um exemplo de apologética na vida, eu vou compartilhar uma experiência minha, pode ser? Claro. Então, durante a faculdade, eu tive um amigo, assim, somos amigos até hoje, mas por conta da distância o contato diminuiu um pouco. Mas durante a faculdade ele se denominava duas coisas, assim, né? Não ao mesmo tempo, mas durante esse período de 2017 a 2022, por vezes ele se intitulava agnóstico e por vezes ateu. E aí a gente conversando sobre a vida, sobre crença e sobre tudo mais, e ele começou a trazer aquela velha discussão do problema do mal, né? Que inclusive tem um mono, olha aí, caraca, eu nem esperava, eu nem sabia que eu sabia fazer esses links assim. Vai. O Thierry gravou, papo. o Thierry gravou um mono recentemente falando sobre por que Deus permite o sofrimento, o problema do mal, e ele explica ali em 20 minutos de uma maneira absurdamente clara
o que seria essa expressão problema do mal. Mas, em resumo, o problema do mal é, se Deus é todo bondade, se ele é todo poderoso, por que o mal existe, por que ele permite o mal, entre questões que orbitam essas afirmações. Então, se você não ouviu o Mono sobre o problema do mal, vá lá, Isso aí. escuta, que aí você vai ver mais ou menos o que Exato. é essa apologética aí em ação. E o link do episódio vai estar aqui na descrição desse vídeo. Aí é ele que tá prometendo. É tipo assim, calma aí, mas você tá me dando um trabalho que eu nem queria ter. Editor, coloca o link aí. Coloca o link aí, editor. E aí, quando ele começou a conversar comigo sobre essa questão do problema do mal e tal, por que o mal existe, eu comecei a tentar fazer ele refletir, por exemplo, já que a gente está no contexto da faculdade, se existe mal na faculdade, isso necessariamente é uma responsabilidade de quem a governa? E aí depois trouxe isso para um âmbito maior um pouco, por exemplo, no âmbito da política. Se existe mal no país que a gente mora, isso é necessariamente culpa de quem governa o país? Ou existe responsabilidade humana para além de quem governa? Ou seja, você começa a trazer argumentos lógicos ou até alguns filosóficos, onde vai gerar algumas inquietações para depois, de uma maneira posterior, você tentar trazer algum argumento bíblico, né, ou teológico. E aqui eu acho que é a graça da apologética. Por quê? Porque quando você faz apologética, normalmente você precisa partir do pressuposto que aquilo que é verdade absoluta para você, para o outro significa nada. Uhum. Entende? Para o outro não significa nada. Ele pode simpatizar, ter um respeito, porque a minha mãe é cristã, porque meu avô era e eu respeito, ou seja uma pessoa que, independente de ter familiares na fé cristã, ele entende a importância do respeito mútuo, né, da liberdade religiosa e tudo mais, mas às vezes, e aí eu acho que as pessoas entram numa confusão de qual é o momento da apologética e qual é o momento da evangelização. Elas querem enfiar a Bíblia goela abaixo, esquecendo que o ouvinte não é necessariamente uma pessoa que enxerga a Bíblia como nós, crentes em Cristo, enxergamos a Bíblia. Então eu acho que esse é um exemplo do que é apologética e qual seria a diferença dela para a evangelização. E certamente essa é uma maneira que a apologética ajuda a evangelização. A apologética é como se fosse o aguçar da curiosidade, né? Com argumentos que dialoguem com aquilo que é realidade na vida do outro. Então, assim, inevitavelmente, se a apologética precisa dialogar com a vida do outro, acredito eu que uma apologética surda, ela não é muito saudável. Então, assim, a gente inevitavelmente precisa estar com o ouvido aberto e atento e entender quem está nos ouvindo. E assim, você falou que a questão da verdade, né? A nossa verdade não é a verdade do outro. A gente usa a Bíblia como a verdade de Deus, né? A revelação do próprio Deus. Sim. Então, você usar da Bíblia para poder argumentar, né? Ou responder a pergunta do outro que não acredita na Bíblia, não é eficiente, né? Não é eficiente. Exato. Ainda que a gente saiba que a Bíblia contém toda a verdade, né? Mas, não faz sentido você usar o argumento bíblico quando o outro não crê na Bíblia. Então é meio que assim, não... Tá, beleza, você tá falando isso aí, mas eu não acredito nisso. Exato. Então, E eu já vivi essa experiência. Vale dizer que eu também já vivi essa experiência. De eu trazer argumentos bíblicos e depois de falar, eu falei assim, agora eu tirei onda. Agora, meu amigo, agora o cara falou assim, tá, cara, mas eu não acredito nisso. Exatamente. Aí eu falei, calma aí, que eu não esperava por isso. E entenda, a gente não tá dizendo que no exercício apologético as escrituras não são importantes. Elas fundamentam todo o argumento, elas fundamentam a forma como você pensa e, inevitavelmente, a sua teologia vai influenciar a forma como você convive com as pessoas, como você aconselha as pessoas, como você trabalha e tantas outras coisas. Mas ficar no afã de jogar Bíblia para conversa o tempo inteiro, você corre um grande risco de ouvir uma refutação em uma pequena frase. Tudo bem, mas eu não acredito nisso como verdade. Pois é. E aí eu acho que o lance, tá? E aqui não querendo ensinar ninguém a fazer apologética, né? Mas só para a gente poder compreender melhor. Eu acho que o lance da apologética tá em você
usar a ferramenta do outro, entendeu? Jogar o jogo do outro, Sim. entende? Então, meio que fazer com que ele perceba que o argumento dele tem alguma falha, tem alguma coisa que não se encaixa muito bem, né? Como você mesmo falou, beleza, vamos olhar aqui para a faculdade. Quem governa a faculdade e os problemas que a faculdade tem. Será que todo problema que tem é por causa de quem governa? E tal. Então, quando a pessoa chega à conclusão de que não é bem assim, nem todo mal é resultado de uma ação de quem governa, mas sim Exato. daqueles que vivem naquele ambiente e tal. Então, o próprio argumento dele já cai por terra. cai, se torna Exatamente. inválido. Entendeu? Exatamente. Então, assim, você não está usando o texto bíblico diretamente, mas você está usando o argumento dele para mostrar que aquilo que ele está dizendo não é absolutamente uma verdade, né? Não é uma verdade absoluta. Exato. Então, depois que o outro está desarmado, e aí ele está mais disposto a ouvir aquilo que você pensa, como você pensa e por que você pensa o que você pensa, né? A razão da sua esperança, como diz Exato. Pedro. Uhum. Aí, beleza. Aí, eu acho até que nesse ponto ele já abre mais já abaixa as armas, né? Derruba os muros para poder ouvir aquilo que a palavra tem a dizer, né? Exato. Eu não sei se era nesse momento que você ia falar de Paulo lá no Areópago, mas foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Paulo não vem usando a Bíblia diretamente. A gente sabe que o texto está lá, mas ele tá usando a fé do outro, né? Falando do Deus, dos deuses dele, né? E como que esses deuses refletem a verdade absoluta, né? E é muito louco, porque assim, se você for parar para pensar, Paulo, ele tá apontando para uma imagem, olha isso. Tipo, Paulo tá apontando para uma imagem, um altar levantado a um Deus desconhecido, e ele se utiliza daquilo, ressignifica para a verdade do evangelho e apresenta o evangelho. Então é um ótimo exemplo da transição da apologética para a evangelização. Tanto que, se não me falha a memória, o texto, quando o texto é narrado, eles estão atentos a Paulo. O momento que eles deixam de se atentar ao que Paulo está dizendo é quando ele está no momento mais evangelístico do que apologético. Exatamente. Né? E isso, cara, isso é incrível. Isso é incrível. Eu fico pensando assim, se hoje a gente tivesse nesse mesmo exemplo, assim, e aí um cristão aponta para uma imagem, um altar montado ao Deus desconhecido, e se utiliza daquilo para que haja entendimento do que ele está falando. Aí vai virar um Huawei. Olha aí, o Huawei vai estar presente de novo. Mas o ponto, tu não aguenta, né? Tu não se, cara, o cara não, ele não se controla, gente, ele não se controla. Mas o ponto é esse é um ótimo texto. Inclusive, cara, esse texto me desperta uma outra coisa, né? A gente estava conversando aqui um pouco sobre como equilibrar a verdade e amor quando a gente está diante de conversas difíceis e tudo mais. E é interessante perceber o seguinte. E aí, gente, não se assuste, tá? Mas o mesmo Paulo que escreve à igreja de Corinto, afirmando que toda religião que não seja o evangelho é advinda, essa palavra existe, advinda? Eu acho que sim, né? Porque advém existe. E a gente inventa a palavra também. Se vocês não quiserem ouvir. Talvez a conjugação esteja errada, mas. Talvez a conjugação esteja errada. Vou mudar a palavra. Vou mudar a palavra para. Você aí, que é estudante de letras. Por favor. Por favor, coloca aqui nos comentários desse vídeo se advinda é uma palavra que pode ser corretamente utilizada nesse contexto. Exato. Se ela existe, pelo menos. Eu gosto muito daquele vídeo que o pessoal fala assim, quando as palavras fogem da nossa mente do nada, né? Tipo, você coloriu. Eu coloro. Eu coloróio. Coliro. Eu coliro. Mas, enfim. O mesmo Paulo que escreve a carta à igreja de Corinto, ele vai falar que toda religião que não provém do evangelho de Cristo, ela advém, olha aí, não sei, enfim, ela provém de Satanás. Olha como isso é pesado. E olha a diferença do saber fazer apologética e conter aquilo que é verdade bíblica e fundamental da fé. Porque entendendo que talvez o movimento de jogar a Bíblia na cara, as verdades do evangelho na cara, pode não ser tão eficaz no exercício apologético e logo, posteriormente, de evangelização.
O mesmo Paulo que fala que toda religião que não provém do evangelho de Cristo vem de Satanás, é um Paulo que, quando se depara na arena pública com pessoas de outras religiões, ele não chega falando assim, tudo isso aí é de Satanás. Não, não, não. E aí aqui está um ponto importante da apologética, que é entender que a apologética não é necessariamente um esforço de mostrar que o outro está errado. Lembra, a apologética é defesa da fé, não é ataque da fé. Né? Isso aqui é um ponto importante. Então, assim, o exercício apologético não é um exercício de ataque da fé. Inevitavelmente, os argumentos de quem está defendendo a sua fé, inevitavelmente vão atacar o outro. Mas existe Ou uma pelo grande menos, diferença. ou pelo menos vai desarmar, né? Exato, exato. Mas existe uma diferença de eu ir para o exercício apologético entendendo que é um exercício de defesa e entendendo que é um exercício de ataque. É uma coisa completamente diferente. Então, eu acho que esse texto nos ajuda a entender como fazer esse exercício de defesa da fé. E o exercício de defesa da fé, ele precisa, antes de tudo, não negociar a verdade, mas, ao mesmo tempo, não se esquecer do amor. E eu acho que fazer apologética da melhor forma é ter o amor como ponto de partida, porque aí você não vai tentar convencer ninguém de nada, você não vai ser grosseiro para com o outro, atacando a fé do outro, você vai apenas fazer um exercício de defender a sua fé, que é nada mais, nada menos que um exercício de elucidação daquilo que você crê e como isso governa o seu mundo. Tudo que você vê, tudo que você vive, a forma como você lida com as situações da vida e afins. Uhum. E é interessante, né, cara, porque a gente olha para esse texto de Atos 17 e a gente vê Paulo fazendo exatamente isso que a gente falou aqui, tá falando desde o início, né? Ele tá usando as mesmas ferramentas do que o pessoal de lá, né? Os filósofos de lá, porque a Bíblia mesmo diz que aquelas pessoas, elas adoravam uma novidade, um assunto novo, estavam sempre prontos para ouvir uma novidade. E aí Paulo chega falando sobre Sim. uma novidade, sobre algo que eles nunca tinham ouvido, então isso já chamou a atenção. E aí Paulo não usa a Bíblia de primeira, ele usa os poetas gregos, né? Ou seja, Exato, isso aqui é um aqueles... ponto seríssimo. Pois é, então assim, ele não vai no texto bíblico, mas ele traz aquilo que os poetas deles mesmos falavam sobre aquele assunto. Né? Então ele usa isso que é uma questão da arte, né? Da cultura Sim. local e tal. É Para ponto de poder... contato, né, cara? Exatamente. E assim, É. eu vou fundamentar o que eu estou falando, não nas escrituras, mas naquilo que vocês já conhecem como a verdade. E aí ele usa isso. E aí, depois de usar isso, é que ele vai para evangelização, cara. Ele vai falar da ressurreição e tal. E aí, quando Sim. ele chega nesse ponto, acontece Exato. as duas coisas que podem acontecer. Alguns creem e vão seguir aquilo, e outros olham para aquilo e falam, não, mas isso aí eu não acredito nisso. Isso aí Exato. já passou do ponto, já foi para além daquilo que eu posso aceitar como verdade. E rejeita aquilo. Entendeu? Então, Exato. é exatamente assim, se a gente pegar Atos 17, a gente vai ver passo a passo ali que Paulo está fazendo, a forma da apologética, né? E fazendo esse equilíbrio mesmo que você falou no início entre a verdade e o amor, né? Amor para não chegar já com o pé na porta e ofendendo aquelas pessoas com tudo que isso que você está falando aí é uma besteira e tal, não é verdade, é tudo de Satanás, não. Ele joga o jogo, sim, usa os poetas, mas ao mesmo tempo não abre mão da verdade, né? E, cara, Sim. numa conversa difícil, né? Porque a apologética é uma conversa difícil. Você tá conversando com alguém que tá trazendo uma verdade diferente da sua e você tem que mostrar de alguma forma que não é bem assim, né? Que não é bem assim que é a fé, porque geralmente o outro, ele tá fazendo uma acusação, né? Ou uma acusação, por exemplo, de que Deus não existe, ou que se Deus existe, então esse cara é mau, porque o problema do mal, né? O mal existe, ele sabe que o mal existe, ele é todo poderoso, pode acabar com o mal, mas mesmo assim não faz. Então esse Deus é mau, entende? Então, exato, por exemplo, olha lá para o livro de Josué, aquela matança toda, e vai chamar Deus de genocida, né? Então como é que a gente vai responder essas perguntas, né? Essa é uma conversa difícil,
mas a gente, ao mesmo tempo, tem que vir com amor, sem abrir mão da verdade. Então, equilibrar isso é difícil, e Paulo fez isso muito bem lá em Atos 17. E é difícil, cara, por dois motivos. Quer dizer, é difícil por um motivo, assim, pode ter mais de um motivo, mas eu enxergo que a dificuldade de lidar com essas questões está justamente no fato de que, por mais que a gente tenha consciência que uma conversa apologética é uma conversa de defesa da fé e não de ataque da fé, não necessariamente o teu ouvinte, a pessoa com quem você está dialogando, pensa da mesma maneira, entendeu? Então, às vezes, você vai ter conversas um pouco mais fáceis, porque você vai estar conversando com uma pessoa sóbria que está ali disposta a ouvir, mas também disposta a falar, e com todo o respeito do mundo. Mas pode ser que as pessoas vão lidar com isso de uma maneira que, inevitavelmente, vai te afrontar mesmo. Assim, igual você falou assim, pô, então seu Deus é um genocida. Caramba, você ouvir isso é uma coisa que afronta. E aí a gente tem que guardar o coração para não querer falar assim, não, mas calma aí que agora você blasfemou contra Deus. Lembra? Ele não acredita em Deus, né? Então a gente precisa entender isso e também pensar que inevitavelmente o esforço que a gente está fazendo também vai gerar a mesma reação no outro, né? Por isso que é delicado. E comentando um pouco sobre o texto que você falou de Paulo, quando você falou que ele cita os poetas deles, a citação que ele faz é um dos textos mais conhecidos das Escrituras, né? Que é o texto que fala, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos, né? Uhum. Quem disse isso não foi Moisés, Exato. não foi Isaías, não foi foi Jeremias. também. Mas quem? Também não foi. Não Fala foi. mais um nome. Brincadeira. Não foi Josué. Não foi Josué. Não foi Também não foi. Salomão, com toda a Não sua foi também. sabedoria. Não foi Nem o Spurgeon grande também rei não. Davi. Não, Spurgeon muito também não menos, né? foi. Também não foi. Paulo seria o viajante do tempo. Já pensou que doideira? Eu digo Spurgeon assim porque eu costumo brincar que é o seguinte: se você tem uma frase maneira e não sabe de quem é, diz que é de Spurgeon, né? Exatamente. E se a frase for difícil, é do C.S. Lewis. Exato. E se a frase for de um cara que não é cristão, fala que, sei lá, é da Clarice Lispector. Faz essas coisas assim que pode funcionar. Ou fala que é um provérbio chinês. Isso também funciona. Tipo, é o provérbio chinês. Pronto. Mas é isso. A gente precisa lidar com amor nesse exercício apologético. Inevitavelmente, isso vai demandar um esforço muito grande, mas a gente não pode perder isso de vista. Certo. E aí, vem a grande questão. A grande questão, hein, gente? Qual é a grande questão? Como que um cristão comum, assim, não estou falando de um pastor, de um teólogo, sabe? Sim. Um grande líder da igreja. Não, um cristão comum, aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que vai para a EBD domingo de manhã, tá no culto de oração quarta-feira. Como que um cristão comum, ele O pode... Zé e a Maria. Desculpa, você falou lá, eu falei aqui, desculpa. Ok. Desculpa. Ok. Quem não entendeu a referência, escuta o primeiro episódio do Stélio. Okay? Como que esse cristão comum, ele pode começar a desenvolver uma boa apologética, né? Porque pode ser, assim, a gente vive num mundo onde a gente diz que o Brasil é um país cristão, mas na verdade, não sei. Não sei. Então, de vez em quando, a gente se encontra com uma ou outra pessoa que tem dúvida real sobre a fé, sobre as doutrinas bíblicas, e tem questionamentos sobre a fé que é difícil de responder, né? Como a gente disse aqui, são conversas difíceis. Sim. Então, como que esse cristão comum ele pode começar a desenvolver uma boa apologética, ou seja, a ter bons argumentos para responder a essas perguntas difíceis? Eu tenho uma sugestão. Primeira coisa, vá para a escola bíblica dominical. Okay? Amém. Vá para a escola bíblica dominical. Eu tenho uma segunda coisa. Você, que é líder da escola bíblica dominical da sua igreja, você mesmo, olha aqui para mim, os meus olhos, você, não fique com feijão e arroz na sua escola bíblica dominical. Amém. Okay? Amém. Aleluia. Leitinho para esses irmãozinhos. Não.
Vá com um alimento sólido, uma carne, uma picanha, tá entendendo? Nossa, deu até água Algo na boca. que sustente, que faça com que esses irmãos percebam que eles precisam estudar mais a Bíblia. Amém. Que eles sabem muito pouco, ok? Então você também é responsável, professor de escola bíblica dominical, aprofundar um pouquinho mais, ok? Não adianta o irmãozinho ir lá para a escola bíblica e não aprender nada. Então vamos, né, despertar aí. Vamos querer, né? Vamos querer. Vamos querer. Beleza. Já dei minha resposta. Desabafei e faço. Agora você se vira aí. Agora eu não quero mais falar nada. Não, e aqui, deixa eu fazer um comentário que está super dentro dessa pergunta, né? Como um cristão comum ele pode começar a desenvolver uma boa apologética? E aí você citou a EBD. Gente, às vezes a gente está aqui há algum tempo já falando sobre apologética, sobre os desafios da apologética, sobre o que é apologética, e dá a entender, por todo o cenário que a gente montou aqui, que a apologética é um esforço de um cristão para um não cristão. Só que, por vezes, não se espante se você se encontrar numa situação onde você vai ter que fazer apologética para alguém que confessa Cristo como Senhor. Verdade. Não é muito difícil da gente se esbarrar com crentes em Cristo Jesus que têm questões sérias, convicções sérias ou dúvidas sérias que, em certa medida, afrontam a própria fé que eles confessam. Uhum. E tanto afronta que eles percebem isso e querem entender. Então, assim, você falou de vai à EBD. Já vivi várias experiências de terminar de dar uma aula na EBD, sentar com uma irmã que tem lá seus 60 e poucos anos de idade, seus 40 anos de vida cristã, de vida na igreja, servindo na igreja de Cristo, onde ela tinha questões que claramente eram um exercício apologético. Claramente era um exercício apologético. Então, por mais que a gente tenha falado de uma maneira que pareça que a apologética é um exercício de um cristão para um não cristão, a apologética também é um exercício de um cristão para um outro cristão. Desde que ele tenha questões que demandam uma defesa da fé e uma solidificação de convicções, de conceitos que são importantes para a fé cristã. Uhum. E eu vou dizer, já que você tocou nesse assunto, né, me permita fazer um breve comentário. Por favor. A gente não pode se contentar em só porque o outro também é cristão, em dar aquela resposta assim, as coisas são assim porque são. Você tá demais hoje, hein? Você tá demais hoje. O rapaz quase deu um glória alto aqui. Entendeu? Você só precisa crer em Deus, sabe? Nem todas as coisas a gente vai ter resposta. É verdade. Tem muitas coisas assim que são mistério. A pessoa usa Deuteronômio, né? Deuteronômio 29, aí... Não, assim, e é verdade, tem muita coisa que está para além da nossa compreensão. E precisa estar. E precisa estar. E vai estar até Jesus voltar. Mas tem questões que têm resposta, sabe? Tem perguntas que têm resposta. E você dizer assim, as coisas são assim porque são, isso é a pior resposta que você pode dar. A pior resposta que você pode dar. Isso é uma resposta, inclusive, que não é nem cristã, ela é estoica. É uma resposta de um estoico, assim, que fala, não, é assim, porque Deus quis assim, porque... Entende? A vida é assim, a gente tem que aceitar, e enfim. Só que, qual que é o problema disso? Vou colocar aqui um jovem, ok? Um adolescente / jovem, que tem algumas questões, algumas perguntas, que ele vai procurar resposta com os irmãozinhos da igreja, e os irmãozinhos da igreja vão falar assim, as coisas são assim porque são. Você tem que ter fé, acredita em Deus. Beleza. As coisas são assim porque são. Só que aí ele vai para a faculdade. E aí lá na faculdade, as mesmas perguntas ele está fazendo lá. E lá ele tem respostas muito boas para essas perguntas, que convence ele de que as coisas realmente são daquele jeito. E aí, se ele foi convencido por lá, ele vai vir com as ideias de lá. E aí muita gente vai falar assim, porque a faculdade desvia o crente. Exatamente. Porque a faculdade tira o crente do caminho do Senhor. Não é a faculdade que tira o crente. É a própria igreja que não discipulou bem aquele jovem, que não deu respostas para as perguntas daquele jovem, né? Que tirou ele da igreja. Porque se ele não tem perguntas
no lugar onde existe uma verdade absoluta, que é Cristo, ele vai se contentar com outras verdades, entendeu? Então, se a gente não está pronto para poder discipular esse jovem, sentar com ele e entender quais são as aflições dele, porque aquela pergunta que ele tem, aquela dúvida que ele tem, é algo relevante para a vida dele, como encontrar uma resposta para aquela pergunta, se a gente não fizer isso, ele vai encontrar a resposta convincente em outros lugares, Sim. Entendeu? Então, a culpa do jovem se desviar na faculdade não é da faculdade, é da própria igreja que não discipulou bem esse jovem, não deu para eles respostas das perguntas que ele tinha, entendeu? Então... isso pesa bastante, realmente. Então, assim, se você vê... E eu convivo hoje com muitos jovens que estão na faculdade e estão muito firmes na fé. Estão muito firmes. Mas por quê? Porque eles têm as suas respostas, as suas perguntas respondidas dentro da igreja, dentro do corpo, né, dentro de um discipulado. E quando ele vai para fora e vê como o mundo responde a essas mesmas perguntas, ele vai dizer, Exato. Não, cara, não é bem assim, entendeu? Não é esse o caminho. Mas ele já está indo para lá, já com a sua fé fortalecida, entendeu? Então, é um outro jovem que vai para a faculdade. Não é um jovem cheio de dúvidas, né? É um jovem que já tem a sua convicção ali. E quem ajuda a dar essa convicção é a igreja, né? O corpo de Cristo baseado no texto bíblico e tal. Mas, enfim, só para... inevitavelmente, vai sempre existir uma responsabilidade pessoal nesse processo de desvio, né, de abandono. Mas a gente não pode colocar única e exclusivamente sobre a pessoa a culpa desse afastamento. Porque pode ser que realmente nós não tenhamos alimentado essa pessoa a fim de que ela enfrente o mundo partindo de uma cosmovisão cristã bem solidificada. E é muito mais fácil a gente falar que a faculdade é do demônio do que a gente fazer um processo de discipulado contínuo e profundo e sério para preparar os crentes em Cristo para serem espalhados por todas as esferas da vida humana, né? Definitivamente. Bom, como um cristão comum pode começar a desenvolver uma boa apologética? A gente falou, não respondeu nada, né? Não. A gente teve uma resposta e aí existiram alguns desdobramentos que, ao meu ver, foram super válidos. Primeiro você falou, né? Vai para EBD, por favor. Segundo, já que vai para EBD, professores de EBD não se contentem em dar leite, né? Usando essa analogia bíblica, dar leite. Vamos levar alimento sólido para EBD. Eu costumo brincar que a EBD não é uma classe de novos membros, mas ao mesmo tempo não é um seminário teológico. Mas a gente precisa estar muito mais perto do seminário teológico do que da classe de novos membros, né? Eu tô abrindo muitos parênteses aqui, né? Fala aí. Calma aí, você vai responder essa pergunta. Você vai responder. Tá. Mas meus parênteses aqui são importantes. Porque você falou isso agora, que não é uma classe de novos membros, nem um seminário teológico. Uhum. Na nossa igreja, a gente tem o costume de, no domingo de Páscoa, né? Domingo da ressurreição, dar uma aula específica sobre a ressurreição, alguma coisa do tipo. E aí eu dei essa aula para a igreja sobre a ressurreição, falando das teorias da expiação. Né? Então eu trouxe 4 teorias da expiação, que é a teoria do resgate, a teoria da recompensa, né? ou da compensação ou da satisfação, a teoria da substituição penal e o Christus Victor. E assim, é algo que é teologicamente muito profundo. Facilmente daria uma aula no seminário sobre isso, entendeu? Porque é profundo. Mas, ao mesmo tempo, para o cristão comum, é necessário que eles conheçam, né, essas teorias, porque elas surgem de uma resposta que daria facilmente uma conversa apologética, né? Que a resposta é como que a morte e ressurreição de Jesus salvou a humanidade. Como? Sim, como que isso resolve meu problema, né? Como que isso que aconteceu, por que isso deveria acontecer? Né, beleza? Porque assim, a gente sabe o que aconteceu. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e por causa disso nós somos livres. Mas como
que isso que aconteceu nos dá nova vida, entendeu? Então, de repente, é uma pergunta que alguém possa fazer e a gente não sabe responder. A gente sabe que porque foi assim. Deus quis Aham. assim, entendeu? Só Essa é sei a que foi resposta. assim, né? Só sei que foi assim, Só entendeu? sei que foi Mas, assim. assim, ao longo da história da igreja, muitas pessoas se levantaram para responder essa pergunta. E conhecer essas respostas é fundamental para a gente ter uma bagagem para poder nós também respondermos essa pergunta, entendeu? Então, Exato. assim, para o cristão comum, ter uma aula com esse tema, né, com essa profundidade, é extremamente importante para você sair Uhum. daquela resposta básica do é assim porque Deus quis. Entendeu? Não, existe uma resposta mais profunda e um cristão comum precisa conhecer essa resposta mais profunda e esse tema não precisa ficar necessariamente dentro das quatro paredes do seminário, Sim. entendeu? Então, do mais novo crente até o mais antigo, esse assunto ele é fundamental. Tanto é que veio uma irmã lá depois da aula, ela veio falar: olha, eu já estou há mais de 30 anos na igreja e eu nunca tinha ouvido falar disso. Aham. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, para você Aí você não sabe ver. se fica feliz ou se fica triste, né? Exata, É. não, como ela me deu parabéns, fiquei feliz. Falou, muito obrigado. Mas ao mesmo tempo, a gente vê 30 anos, cara, quanto tempo que a escola bíblica da qual ela participou, que eu não sei quantas igrejas ela participou nesses 30 anos, quanto tempo a escola bíblica perdeu por não dar esse tipo de conteúdo, entendeu? Sim. Que apesar de ser profundo, ela parte de uma pergunta simples, Sim. entende? Então, Sim. e fecho aqui meus parênteses de novo. Não, boa. Pertinente, de fato. Então, eu penso que o primeiro movimento para um cristão comum desenvolver uma boa apologética é dar um passo atrás e não tentar entender como que a gente faz isso, mas por que que a gente faz isso. Lá no início do episódio, a gente falou sobre a fala de Pedro, né? Na primeira carta, capítulo 3, verso 15, né? Então, a apologética, primeiro, é um impulsionamento dado pelo próprio Deus para os seus filhos, né? Santificar Cristo no coração, inevitavelmente, vai desenvolver, vai desembocar nessa preparação e nesse anseio de responder às questões que foram levantadas sobre qual é a razão da esperança que temos em Cristo. Então, acho que o primeiro ponto é entender isso, é entender que o cristão comum também é convidado a ser um apologeta. Eu sei que esses nomes assustam e parece que eles são destinados a vocacionados, né, de maneira específica, mas não, o cristão comum ele também é chamado a isso. Um segundo passo que eu diria que é importante para um cristão comum poder desenvolver uma boa apologética é entendendo que é um chamado de Deus para os seus filhos, ele não pode ser seletivo. E o que eu estou querendo dizer com ser seletivo? É muito comum. Vou dar um exemplo recente que tem acontecido comigo. Eu tô dando um curso que é baseado no meu TCC em teologia, falando sobre música no culto público, né? Vai, faz E seu aí, merchan, vai. não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Meu telefone é 22997. Não vou fazer. Mas qual é o ponto? Aí, às vezes, eu estou conversando com alguma pessoa que foi indicada para fazer parte do curso e tal, e é muito comum você ouvir respostas assim: ah, não, mas eu nem sou envolvido com a música na igreja, eu nem toco, eu nem canto. Ou seja, a gente acaba sendo seletivo em relação aos assuntos que nos agradam. Então, tipo, eu adoro os salmos. Aí a pessoa vira um especialista em salmos, mas se você perguntar para ela, por exemplo, por que que a morte de Cristo e a sua ressurreição foram necessárias, ela não vai saber responder. É, ela ama a vida em Deus ao ponto de ignorar tudo aquilo que não provém de Deus, entre muitas aspas. Entre muitas aspas. Tudo aquilo que, por exemplo, ela ama tanto a Deus que ela evita se relacionar com pessoas que não são cristãs. Ela ama tanto a Deus que o aniversário do parente que não ama a Deus e vai tocar músicas que ele gosta e não que ela considera santa, vai fazer que ela não vá no aniversário. Então a gente acaba sendo seletivo, assim, eu gosto muito dos evangelhos, mas eu não faço ideia o que o resto da história da redenção conta.
Eu gosto muito de orar, mas, poxa, eu não toco nem canto na igreja, então para que eu vou estudar sobre o que Deus fala sobre a música? Meu trabalho é com crianças, então não é necessário eu refletir sobre o que o evangelho diz sobre terceira idade. É, e aí, quando a gente começa a ficar sendo seletivo demais nos assuntos, a gente inevitavelmente vai ocorrer numa apologética limitada. A gente precisa expandir vocabulário. E aí, trazendo de novo o que Paulo fez, né? Paulo usou um poeta deles, usou uma frase deles, e mostrou como que aquilo, partindo de uma visão cristã, tem um outro significado e uma outra profundidade, né? Então, eu acho que um cristão comum, ele precisa abrir os olhos assim para além daquilo que ele tem enxergado até então. Eu posso inevitavelmente no esforço teológico ter as minhas preferências. Eu posso gostar muito de Antigo Testamento, mas eu não posso ignorar o Novo. Eu posso gostar muito de hermenêutica, mas eu não posso ignorar a importância da teologia sistemática. Eu posso gostar muito sei lá, de qualquer outra coisa sem ignorar outra. E se a gente for parar para pensar, isso inevitavelmente recai sobre várias questões. Várias questões. Eu sou músico por profissão. Eu tenho os meus gêneros preferidos, obviamente. Mas eu não posso. Worship, Pisadinha. O cara saiu do worship para pisadinha, meu Deus. Inclusive, a gente pode falar sobre worship em outro episódio. Olha só. Você aí que tá ouvindo a gente, você tá aprendendo a fazer isso. Você tá aprendendo. Você tá numa fase muito. Você tá Você voando. aí que tá vendo a gente aqui no YouTube, comenta aqui, você gostaria que a gente falasse sobre worship e pisadinha e outros gêneros musicais no culto musicais público? Se você quiser, é só falar que a gente fala. Exato. Não significa que vai ser bom, mas a gente fala. Se é worship, já não é. Não, tô brincando. A gente tem muito fã de worship aqui que escuta a gente, eu não posso. Desculpa. É verdade. Desculpa. Foi mal, pessoal, desculpa aí. Mas concluindo o que eu estava falando, eu, como músico profissional, posso ter as minhas preferências, mas eu não posso deixar de estar atento às coisas que não necessariamente estão dentro da minha preferência. Então, acho que esse é um passo importante para ser um bom apologeta. É você estar com os olhos abertos para além dos muros do cristianismo. E eu ouso dizer que para você estar com os olhos abertos para além do muro do cristianismo, você precisa olhar para o Deus cristão, que está acima de todo muro. Ele governa sobre todas as coisas e é soberano sobre todas as coisas. E aí, a partir daí, você começa a olhar para todas as coisas pela visão do evangelho. Então, tem isso em mente. Então, assim, antes da gente demonizar as coisas, a gente precisa entender que existe um Senhor sobre todas as coisas. E aí isso faz com que a gente expanda o olhar e, inevitavelmente, você vai melhorar como um defensor da fé. Né? Sensacional. Sensacional. E foi isso que Paulo fez, né? Ao usar poeta grego, né? Como que esse poeta foi utilizado, esse pagão. Cara, ouso dizer que Cristo fez bastante isso, cara. Eu particularmente penso, posso estar falando uma grande besteira aqui, né? Tipo, falei uma coisa bonitona agora eu vou falar uma besteira. Mas eu penso que até o próprio exercício que Cristo faz de expor o evangelho usando elementos do cotidiano das pessoas é um exercício apologético, de certa forma. Ele está mostrando assim. Eu fico imaginando, cara, quando Cristo, ele fala, por exemplo, a parábola do semeador. Cara, eu ouso dizer que quem ouviu aquele negócio e entendeu, nunca mais viu uma semente da mesma maneira. Nunca mais viu uma semente na beira do caminho da mesma maneira. Nunca mais viu uma semente em terra boa da mesma maneira. Nunca mais viu uma semente entre espinhos da mesma maneira. Eu tenho certeza que a mulher samaritana nunca mais pegou água da mesma maneira. Entendeu? Então, assim, Cristo, ele inevitavelmente faz um exercício apologético incrível, perfeito, lógico, né? Ele jamais falharia nisso. Porque ele traz elementos, cara, do dia a dia. Eu tava visitando a igreja de uns amigos nesse último domingo,
e um amigo pregou, eles estavam fazendo uma série chamada A Dinâmica do Evangelho, em Lucas 15, especificamente na parábola do pai que tem 2 filhos, né? E aí, comumente conhecida como parábola do filho pródigo. E aí o Diogo, ele estava pregando, e quando eu vejo naquele texto, e ele ressaltou isso também, Jesus, ele não só informa que aquele filho, ele gastou todo o dinheiro e viveu de maneira dissoluta, mas ele fala que a consequência disso foi que ele tinha que comer a sobra da comida dos porcos. E Jesus, ele é muito intencional. Gente, ele poderia só ter falado o seguinte: ele teve que comer a sobra da comida dos animais do seu senhor. Mas por que que ele falou porco? Porque dentro do contexto judaico, a figura do porco tem um significado muito além de um animal somente. Sim. Entende? Isso é um exercício apologético. Ele está trazendo a realidade da vida das pessoas, seja daquilo que elas creem, ou da forma como elas vivem, da sua cultura, dos seus costumes, e está apresentando uma novidade que responde muito melhor a todas as questões. Então a gente citou muito Paulo aqui, e realmente Paulo foi um apologeta incrível, mas ele tem um ótimo exemplo em Cristo, né? E nós também. Então, acho que o cristão comum e os vocacionados, especificamente, se dedicaram um pouco mais, eles não podem perder de vista isso. Cristo, ele simplifica os termos a fim de que as pessoas entendam. Então, assim, às vezes a gente quer usar termos teológicos para cristãos e eles não entendem. Então, às vezes, para um não cristão, ele vai entender menos ainda, entendeu? Então, a gente precisa ter essa sagacidade de simplificar as coisas e trazer para o cotidiano da vida da pessoa. Como que a gente vai trazer para o cotidiano da vida da pessoa se a gente minimamente não tem ponto de contato com elas, né? Isso é uma coisa a se pensar. Perfeito. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, cara. Tipo assim, como que essas. Claro, a gente sabe que Jesus utilizava ali do cotidiano e tal, mas como que isso é mais impactante do que É, parece ser, né? Porque não é sim, só exatamente. impactante no momento em que ele está falando, porque depois o cotidiano continua, né? Exato, cara. A mulher Exato. lá do poço, ela toda vez que ela for pegar água, ela vai lembrar da água viva, Lascou, entendeu? não, lascou, não vai viver em paz nunca mais. Ou melhor, vai Uhum. viver em paz, né? É exatamente isso, cara. É Pô, isso exatamente isso. é realmente muito forte, assim, para ser bem pentecostal, né? Isso é forte, varão. Aleluia. Forte. Aleluia. Mas vamos lá, para a gente caminhar para o final, que conselho que a gente pode dar, além desse, né, que a gente já falou aqui, para desenvolver uma boa apologética, mas que conselho que a gente pode dar para aquela pessoa que tem medo desse tipo de conversa, né? Aham. Não sei se medo seria a melhor palavra, mas assim, poxa, Pavor, desespero, meu Deus. tipo assim, pô, é uma pergunta difícil, é uma questão difícil. Porque você sabe que no evangelismo tem muito disso, né? Tipo Sim, assim, muita gente que não quer ir no evangelismo de rua porque tem medo de alguém questionar alguma coisa e eu exato, não sei responder. exato. Entende? Então, pô, eu vou estragar tudo e tal. Tem muita gente que tem medo disso, Sim, né, sim. e não vai. E aí, que conselho que a gente pode dar para essa pessoa? Bom, eu diria inicialmente que esses tipos de conversa, elas precisam gerar em nós um certo receio, aquela adrenalina boa, sabe? Do, do, Uhum. do, do pregador, aquele frio na barriga que o pregador fica antes de pregar, que o músico fica antes de tocar, enfim. Ela precisa gerar isso em nós. Quando gera medo, desespero, porque, eu não vou saber responder, eu penso que isso já é um movimento do Espírito Santo de mostrando que a gente está falhando em alguma coisa, né? Eu acho que esse é um ponto bom para a gente refletir. E penso, inclusive, que esse medo, esse tipo de comportamento, escracha alguns problemas quanto a conceito de coisas que são fundamentais. Explico. Quando, normalmente, as pessoas têm medo de enfrentar essas conversas, elas estão perdendo de vista, e isso aqui já é um conselho, tá? Elas estão perdendo de vista um ponto muito importante. Normalmente, quando as pessoas têm medo de ter essas conversas, é porque
consciente ou não, elas creem que o convencimento vai partir do argumento, das argumentações dela. Ou seja, para que uma evangelização seja bem sucedida, para que um exercício apologético seja bem sucedido, eu preciso ter bons argumentos e eu preciso ter as boas respostas, porque assim o meu ouvinte será convencido de que o que eu estou falando é verdade. Meu irmão, minha irmã, lembre-se, quem convence é o Espírito Santo. Se nós caminharmos para essa ideia de que nós precisamos ter todas as respostas e que nós precisamos ter os melhores argumentos e que a gente precisa deixar nosso ouvinte sem palavras, a gente está pregando que o evangelho é uma ideia filosófica e não um plano redentivo de um Deus que se fez homem, né? Então, às vezes as pessoas querem medir, cara, isso para mim é um absurdo dos maiores, as pessoas querem medir o sucesso do evangelismo em números. Uhum. Gente, definitivamente não. Definitivamente não. Quem convence é o Espírito. Um planta a semente, outro rega, mas é o único Deus que faz isso dar fruto, germinar. Então, primeiro, não tenha medo, porque não é de você que vai vir um sucesso. Você precisa estar preparado, você precisa minimamente saber apontar a obra de Cristo, e se você não sabe, e aí sim você precisa saber, né? Você precisa buscar saber. Você pode não saber linkar todas as coisas, ter os melhores termos e tal, mas a gente precisa saber falar sobre criação, queda, redenção e restauração. A gente precisa saber falar por que Cristo veio à Terra, o que ele veio resolver, né? A gente precisa saber. Isso não é coisa de teólogo, de professor de EBD e de pastor. O cristão precisa, aquele que santifica Cristo no seu coração, precisa estar preparado para responder a qualquer um que perguntar a razão da sua fé. Então, você precisa saber, inevitavelmente você precisa saber. Entretanto, entenda, aquela conversa não vai determinar a eficácia, porque quem convence é o Espírito. Pode ser que aquela semente plantada hoje, numa conversa muito da estranha, onde você saiu arrasado, porque claramente o seu ouvinte não se convenceu daquilo que você está apresentando, pode ser que daqui a 2, 3 anos, 1 década, 3 décadas, aquilo germine. Sabe? Então, a eficácia da evangelização é uma coisa que depende do Espírito Santo de Deus. Se você foi zeloso, honesto e apresentou o evangelho verdadeiro, independente das suas limitações, confie em Deus, porque é o Espírito de Deus que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E, por fim, eu aconselharia o seguinte, eu falei aqui agora há pouco, se você foi zeloso e honesto, se você foi zeloso com a palavra de Deus e foi honesto em suas respostas, fique satisfeito. E quando eu digo honestidade, e aí vem o segundo conselho, para de achar que você tem que dar a resposta quando você não sabe dar a resposta. Gente, existe um poder absurdo em 2 palavras. Não sei. Porque assim, eu percebo muito isso em pregadores, professores de EBD, percebo muito. Às vezes as pessoas fazem perguntas honestas e perguntas honestas precisam de respostas honestas. Aí a pessoa vai responder a pergunta e aí começa uma encheção de linguiça, para usar essa expressão popular, né? Divagação, assim. Começa a devanear, a tentar, e no final das contas tu não respondeu nada ou trouxe uma resposta errada e a pessoa vai acreditar naquilo que você está falando. Então, assim, responda com tranquilidade, meu irmão, não sei, não sei. E aí penso que esse exercício do não sei, ele também demanda um segundo momento, que é, eu não sei, mas eu vou procurar saber e vou te dizer. Entende? E pode ser que o procurar saber faça você chegar à conclusão que, caramba, ainda não sei. Que aí, inevitavelmente, vai se esbarrar nesse muro do conhecimento, né? E entenda, esse muro precisa existir, gente. A gente está falando de um Deus que é infinito. Se você esgota a infinitude de Deus, ele não é mais infinito. Então, seriam esses 2 conselhos. Não tenha medo do exercício apologético, porque ou de evangelização, né? Aqui as coisas meio que se misturam. Porque, primeiro, não são os seus argumentos que vão convencer ninguém, é o Espírito. Seja zeloso, apresente o verdadeiro evangelho e seja honesto. Se você não sabe dar algumas respostas, fala que você não sabe.
Tente continuar essa conversa num outro momento, busque respostas de fato, não prometa que vai trazer respostas e não traz. Prometa e traga, cumpra com a sua promessa. E vai que vai, porque Deus quer isso dos seus filhos. É isso aí. É isso aí, gente. Esse é o nosso segundo episódio do Estéreo, falando um pouquinho sobre apologética, né? E, cara, eu vou ser bem sincero contigo. Quando eu pensei da gente falar sobre esse tema, Uhum. eu tava pensando em outra coisa. Vamos gravar a parte 2. Eu tava pensando em ir por outro caminho, completamente diferente daquilo que a gente traçou aqui. Porque eu tava em mente o seguinte, não sei se você já viu aquele um cristão versus Aham, 30 ateus, sei, debate entre evangélico e católico, sim. essas coisas assim, entendeu? Eu meio Aham, que tava pensando nisso e pensando assim, cara, qual que é a relevância disso? Será que isso sim. muda realmente alguma coisa? Aham. Sabe, esse exercício da apologética sendo feito desse jeito e tal. Pô, vou conversar sobre isso com o João. E acabou Que que não virou falamos outra nada coisa. sobre isso. Falando nada disso. Mas aquilo que a gente falou aqui, cara, foi muito melhor, eu acho, né? Que Do bom. que se a gente fosse falar de outra coisa. Porque eu acredito que o que foi tratado aqui hoje é muito mais relevante para nós, cristãos comuns, que não estamos Sim, nessa, que nunca vamos sentar numa cadeira de um exato, cristão contra 30 ateus, entendeu? Ou ficar exato. debatendo contra os argumentos católicos, ou sei lá, Uhum, qualquer outra religião. Mas que estamos vivendo aqui o nosso dia a dia, socializando com as pessoas dos nossos ambientes e tendo que responder perguntas assim, sinceras, que não necessariamente vai ser um debate, né? aham, Aí vai ser uma conversa e tal. E eu acho que do jeito que a gente tratou aqui foi melhor nesse sentido. que bom. Mas se você que está aí assistindo a gente acha que a gente deve falar sobre esses debates que acontecem aí na internet, por favor, comente aqui o que você acha. O que você acha desses debates? Você acha legal? É relevante? Não é? Enfim, quero ouvir também a sua opinião, Isso aí. ok? Então, Posso indicar um livro para a gente pô, terminar essa conversa? agora. Para o pessoal que está no YouTube vai ver, mas o pessoal que está no Spotify, ouça. É esse livro aqui, ó. A- Apologética É, é, Pura e é, Simples. é porque assim, tá tipo Tá ao contrário, espelho, ao né? contrário, né? Apologética Pura e Simples. Como levar os que buscam e os que duvidam a encontrar a fé, do Alistair McGrath. Alistair McGrath, É bom, ele, brabo, brabíssimo. Fica a sugestão aí de um livro. E um conselho que eu dou para quem for ler esse livro, assim, vai lá esse e qualquer outro, tá? Se você quiser aprofundar no assunto, vai lá nas referências bibliográficas e boa sorte. Você tem uma vida aí para gastar se então, aprofundando no assunto. então eu vou indicar um também do Alistair McGrath. Olha aí. Outro do Alistair McGrath, que é isso aqui, ó. Fundamentos Fundamentos, do maneiro. Cristianismo, tá? Um manual da fé cristã, da editora Vida Nova. Fundamentos do Excelente, Cristianismo, o excelente. manual da fé cristã. Isso aqui, gente, ele vai, pô, é um livrinho, deixa eu ver de quantas páginas aqui de conteúdo. Ele é bem, ó, não Grossinho, é grossinho. tão fininho não. Ok, aqui no final tem glossário, tem um monte de coisa. 416 páginas. Ô, meia hora Ok? tu lê isso aí. Só para falar daquilo que é fundamental, Fundamento. ok? Então você quer saber, assim, eu não quero me aprofundar muito, tá? Só quero saber o que é fundamental. O que eu preciso realmente saber. Cara, esse Aí. livro aqui, esse livro é bom. E ele vai passear em várias linhas teológicas, né? Para falar sobre aqueles assuntos especificamente. Então, com muita referência bibliográfica também, é muito legal. Então, você que quer aprofundar um pouco mais sobre os fundamentos da fé, o que você precisa saber sobre a fé? Cara, esse livro é muito bom e muito didático, é muito simples. Ok? Então, fica aí as nossas recomendações. Alistair McGrath aí saiu na frente desse. Vida Nova patrocina a gente. Aí, Vida Nova. Tamo junto.
Pois é, então é isso, né? É isso. Tem mais alguma coisa? Considerações finais? Não? Tô Podemos satisfeito. encerrar? Tá Tô satisfeito? satisfeito. Eu tô satisfeito também. Você aí que tá ouvindo a gente, tá satisfeito? Com Então certeza comenta. não. Tá, vou parar com esse negócio de Chega, comentar. chega. Mas, cara, não, agora é sério, agora é sério. Sério, sério, sério. Você ouviu a gente até agora e não curtiu ainda esse vídeo. Cara, vai lá, dá seu like, curte, comenta o que você achou, compartilha com a galera aí da sua igreja que precisa saber o que é apologética, ok? E isso, com certeza, ajuda demais a gente a continuar fazendo, para o YouTube também entregar isso para mais pessoas. Então, isso é legal. Falou? Então, dito tudo isso, não se esqueça de uma coisa: a caminhada com Cristo não é solitária, é comunitária. Então, vamos caminhar junto. E para a gente caminhar junto mesmo, tem o nosso canal no WhatsApp. Então, você que quer fazer parte do nosso canal no WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo, clica lá, entra e faz parte dessa comunidade. Gente, eu sei que algumas pessoas cobram para você fazer parte de um grupo exclusivo, entendeu? A gente não está fazendo isso. Você pode fazer parte desse grupo e é 0800, é 0800. E lá você vai encontrar conteúdos exclusivos, entre aspas. Entre aspas. Você vai... É que eu não sei se você vai encontrar. E a gente também não ia cobrar nossos pais, né? Exatamente. Então, mas é nossa intenção, assim, colocar alguns conteúdos exclusivos lá. Você vai saber em primeira mão o tema do nosso episódio. Por exemplo, esse episódio aqui, a galera lá do canal já sabia qual seria o tema, entendeu? Já sabia qual seria o tema, porque a gente falou antes. Então, se você quer saber, quer interagir um pouco com a gente, o nosso canal lá no WhatsApp. Siga a gente no Instagram também, @dupla-escuta. E é isso, galera. Valeu, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Até a próxima. Valeu. É nóis. Tchau. Abraço. Valeu.